Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Olá, boa noite. Estou aqui para contar um dos muitos casos que o meu avô Zé me contou quando ele ainda era vivo. Já faz mais de 10 anos desde que ele se foi. Mas seus contos, seus causos e seus relatos nunca vão sair da minha cabeça, já que era o que eu mais gostava quando eu estava com o meu avô Zé. O meu avô Zé morava em São Fidélis, no interior do Rio de Janeiro, quando era criança. Ele tinha um grande amigo chamado Manel, em que ele falava que eles se divertiam muito. Ele sempre falou muito bem do seu amigo Manel. Eles gostavam muito de aventura, de se divertir, caçar no meio da mata. E se tem uma coisa que eles gostavam muito naquela época, era de invadir a fazenda do velho João, atrás de manga. Olha, meu avô sempre disse, era uma aventura nova todos os dias. Eles corriam no meio dos bois, se divertiam demais. Foi uma época muito feliz para o meu avô. Fazia muito calor aquele dia. E era por volta, mais ou menos de umas 10 horas, quando seu amigo Manel foi até a casa do meu avô e chamou ele para tomar banho de cachoeira. E meu avô, obviamente, aceitou. E lá foi meu avô junto a seu amigo Manel. Os dois atravessaram uma trilha, andaram um pouco, até que chegaram numa cachoeira que meu avô descreve ser muito boa. Os dois iam tomando banho, se divertindo e conversando, já planejando o que fariam no restante do dia, quando Manel virou para o meu avô e disse: Zé. Meu avô respondeu: O que foi, Manel? Então Manel respondeu para ele: O que você acha de nós irmos lá mais tarde à noite, na fazenda do Coronel João, e pegar algumas mangas? As minhas já acabaram, acho que as suas também, né, Zé? Manel, para irmos lá, teria que ser à noite, bem à noite, porque de dia tem os trabalhadores da fazenda. Mas temos que também levar em conta os capatazes do coronel. Olha, se eles nos pegarem no meio do manguezal, com certeza vão arrancar nosso couro, Manel. Pode ter certeza disso. Mas é claro, né, Zé, que nós vamos à noite. Ou você acha que eu vou arriscar de ir lá de dia? É lógico que não, né? Olha, mais tarde, noitinha, eu vou passar na sua casa. Só não esquece de separar as sacolas para trazer as mangas. Olha, meu avô disse que eles ficaram ali tomando banho e conversando muito, planejando como eles fariam para ir lá e sair de lá sem ser visto. Normalmente, os capatazes não ficavam muito tempo à noite no manguezal, mas eles tinham que tomar cuidado com os horários das rondas, para não dar de cara com um deles lá. Quando, de repente, uma voz interrompe a conversa dos meninos. As mangas do velho João são realmente mangas muito suculentas. Meu avô disse que se assustou, porque nem tinha notado aquele homem ali em cima na pedra, que provavelmente já estava a os observar há algum tempo. Manel olhou para o meu avô com os olhos arregalados e assustado, e disse para o meu avô: Zé, quem é esse homem, Zé? Você conhece? Meu avô, no mesmo instante, respondeu que não, que nunca tinha visto aquele homem por ali na vida. E você, Manel, já viu ele por aqui? Manel também disse que nunca tinha visto aquele homem, que ria de canto de boca
enquanto voltava a dizer: é, bom saber que vai ter coisas bem melhores do que manga naquele lugar essa noite. Nada pessoal, garotos. Sabe como é que é? Quando a comida vem de bom grado até nós não podemos rejeitá-la. Sem pensar duas vezes, os meninos se levantam, pegam suas coisas e saem de lá. Manel, no meio do caminho, vira pro meu avô e diz: eita, Zé, eu, hein? Que cara doido. Meu avô então responde para ele: vambora sair logo daqui, Manel, porque nem você nem eu nunca vimos esse cara por aqui antes. Vambora, vambora. Aquele homem continuava a olhar os meninos que iam embora a estrada fora. Quando os meninos se distanciaram e sumiram da visão daquele homem, correram o máximo que podiam. Quando estavam chegando próximo à fazenda, onde o meu avô morava, Manel virou para o meu avô e disse: Zé, eu tô indo em casa, comer alguma coisa, mais tarde à noitinha eu volto. Vou pegar também a minha bolsa. Não esquece da sua bolsa, hein, Zé? Porque, Zé, quanto mais bolsa, mais manga nós consegue trazer e mais tempo nós fica sem ter que voltar lá. Meu avô, muito cabreiro com aquela situação que tinha acontecido um pouco antes, falou com o Manel: Manel, sei não, Manel. Melhor a gente deixar pra ir um outro dia. Manel virou pro meu avô: oxe, que Manel outro dia, Zé? Por causa de quê? Ué, Manel, você não viu aquele sujeito lá na cachoeira, Manel? Cara estranho. Nem você nem eu nunca vimos sujeito por essas bandas. E ele ainda viu com aquela conversa estranha. Manel falou pro meu avô: oxe, Zé, aquele homem só tava querendo botar medo em nós. Se ele quisesse fazer alguma coisa, ele já tinha feito. A gente nem sabe quanto tempo ele tava lá olhando a gente. Para de ser medroso, Zé. Meu avô, então, coçou a cabeça e acabou cedendo ao que o Manel tinha falado. Então meu avô vira para o Manel e fala: tudo bem, Manel, vamos então. Ó, você vai, mas quando você voltar, não esquece os lampiões, hein? Manel virou para o meu avô e falou: tá bom, Zé, mais tarde eu tô chegando aí. Meu avô então entrou para sua casa, tomou seu banho, comeu algo e descansou. Mas uma coisa o incomodou o restante daquele dia. Uma sensação estranha de medo. Um medo que ele nunca teve. Meu avô sempre foi uma criança bem destemida. Nunca teve medo de mata, de caçar, de escuro. Mas alguma coisa dizia para ele não estar lá aquela noite. As horas passaram e quando se deu por conta, meu avô escutou a voz de seu amigo chamando ele. Vamos, Zé! Zé! Vambora! Meu avô, mesmo um pouco relutante, pegou suas coisas e ia saindo pela porta. Deu benção para sua mãe, que logo perguntou onde ele iria. Meu avô disse que só iria dar uma volta com o Manel. E então a sua mãe perguntou: você não está indo na fazenda do João, né? Meu avô respondeu: não. Ele só ia dar uma volta com seu amigo. Olha lá, Zé, eu não quero você na fazenda do João. Ele já veio me alertar que não vai responder por ele se pegar gente pegando manga na fazenda dele. Ouviu? Eu não quero você por lá, hein? Meu avô saiu feito bala respondendo: sim, pode deixar, minha mãe. E então pegou a estrada mais Manel. Os dois caminharam durante um tempo, até que em um certo ponto da estrada, Manel virou para o meu avô e disse: Zé, vamos pegar esse caminho daqui para cortar caminho e dessa forma vamos sair de frente para o manguezal do Velho João. Meu avô então virou para Manel e disse: tem certeza, Manel? Não é melhor a gente seguir um pouco mais à frente e cortar por aquele caminho que é mais aberto? Manel então olhou para meu avô e disse: claro que não, Zé. Se nós seguir um pouquinho mais adiante, vamos estar muito mais próximo da fazenda do Velho João e podemos correr risco de bater de frente com o trabalhador de lá, ouvindo
ou trabalhadores que estão por lá. E eles podem até alertar o velho João. E aí, acabou nossos planos das mangas. E se nós for por aqui, Zé, nós vamos estar mais protegidos pela mata, ninguém vai nos ver entrar, vamos sair de frente para a cerca do manguezal, esperamos um pouquinho escurecer mais, entramos pela cerca, andamos um pouquinho, subimos na árvore e pronto, colhemos nossas mangas e vamos embora. Meu avô olhou para Manel e disse: Manel, você é sempre muito astuto, hein? Manel riu e os dois meninos pegaram um caminho até chegar de frente para a cerca do manguezal. E então esperaram anoitecer um pouco. Meu avô conta que eles ainda ficaram um certo tempo ali da cerca, observando escondido atrás da mata, para ver se vinha alguém trabalhando ou fazendo ronda no local. Depois de um certo tempo que não viram nenhuma movimentação na área, eles entraram no manguezal e foram até a árvore. Meu avô subiu primeiro. Logo depois, subiu Manel também. Assim que subiram, começaram a colher manga e comer também. Ficaram conversando. O tempo passou tão rápido que os meninos nem perceberam. A lua já estava alta e brilhando lá no céu. Manel, de repente, parou e ficou observando ao redor. Ao perceber aquela situação, meu avô perguntou para Manel o que ele tinha. Então Manel respondeu: Zé, presta atenção na mata. Meu avô logo prestou atenção e disse: O que tem a mata, Manel? Olha, Zé, a mata está muito em silêncio. Pela experiência que eu tenho, que é pouca, mas passada a mim pelo meu pai, quando a mata está em silêncio assim, não escutando nem grilo, é sinal que tem predador, Zé, ou alguma coisa muito perigosa por perto. Meu avô olhou para Manel e disse: Você para de graça, Manel. Você tá vendo que a gente está em cima da árvore? A gente cai daqui, é um tombo e tanto. Dá até para morrer caindo daqui. Então, não brinca com essas coisas não. Não, Zé. O meu pai sempre disse para mim que quando a mata fica muito quieta é porque tem algum predador por perto, Zé. Será que não tem alguma onça por aqui? Meu avô, então, entrou em estado de alerta e começou a olhar de um lado para o outro. Meu avô virou para Manel e disse: Manel, vamos descer da árvore e ir embora. Mas mantenha a faca na mão, porque se for algum bicho, pelo menos com as facas, nós temos como nos defender. Sem elas, não dá. Manel então logo concordou com meu avô, enquanto dizia: Pois é, Zé, vamos embora logo daqui enquanto dá tempo. Esse lugar tá muito esquisito hoje. Ele nunca foi assim. E então os meninos começaram a descer da árvore. Porém, uma barulhada na mata fez com que os meninos voltassem e tornassem a subir a árvore. Meu avô dizia que era barulhos como um cavalo correndo, alguma coisa muito pesada vindo correndo no meio da mata. E então, um ficou olhando para o outro, com medo estampado nos olhos. Foi então que meu avô disse que sentiu um impacto na árvore. Foi um impacto muito forte, como se alguma coisa tivesse se jogado contra o tronco da árvore. Meu avô conta que eles ficaram nervosos ali em cima da árvore. Quando olhou para Manel estava chorando de medo e de nervoso. Então, os meninos olham para baixo para ver o que era, o que tinha se chocado com a árvore. Quando eles veem aqueles dois olhos vermelhos brilhando no escuro. A luz da lua também ajudava a iluminar. Meu avô jura que viu um monstro. Aquela criatura sabia que eles estavam ali em cima. Mirava os olhos direto nos olhos do meu avô. Passou a garra na árvore e deu um rosnado que fez meu avô tremer de medo. Ao passar a garra na árvore e olhar diretamente nos seus olhos,
com a cara de ódio. A criatura deixava claro que queria matá-los. Meu avô disse que aquilo deixaria qualquer homem forte e valente tremendo de medo, como um menino. Aquilo não era coisa desse mundo, era algo sobrenatural. Talvez fosse algo vindo direto do inferno, como punição para eles, por terem desobedecido suas mães e estarem invadindo o terreno dos outros. Meu avô disse que podia ver nitidamente a criatura, porque a lua permitia. Era um lobo negro, alto, forte, focinho um pouco curto, dente parecia que saltavam da sua boca, orelhas grandes, olhos vermelhos. Meu avô dizia que a criatura rodeava a árvore e se jogava contra ela de uma forma violenta, fazendo isso várias vezes consecutivas. Meu avô tinha medo. Cada vez que aquilo se jogava contra a árvore, fazia a árvore tremer violentamente. Manel, naquela altura, já tinha feito até xixi nas calças. Estava tremendo, botando a mão no rosto. Meu avô, então, num ato talvez de inocência, na tentativa de afastar aquele bicho, pega um lampião e joga no rosto daquela coisa, que tem um efeito completamente inverso. Deixa aquele bicho com mais raiva e mais ódio ainda. E então, aquele bicho se prepara e dá um salto na tentativa de pular e agarrar um dos meninos ou pegar um galho. Ao segurar um dos galhos, o galho que a criatura segura se parte e cai, levando a criatura de volta para o chão. A criatura se joga 1, 2, 3 vezes mais na árvore. Meu avô já via a hora que aquele bicho iria conseguir pegá-los ali. Tudo o que podia fazer era orar e torcer para o dia clarear logo. Meu avô então olha de volta nos olhos da criatura, que parecia estar ainda com mais raiva. E então solta um uivo amedrontador que fez o coração do meu avô gelar. Meu avô só escutava Manel falando: "Vamos morrer, vamos morrer". Ao olhar aquela situação e realmente não enxergar saída, meu avô já estava começando a aceitar o fato de que aquele bicho uma hora iria pegar eles ali em cima. Quando, de repente, barulhos de tiro ecoaram no meio da mata. E logo em seguida, a criatura soltou um berro violento. Logo em seguida, meu avô disse que viu o bicho soltar o tronco da árvore e correr mata dentro, contrário de onde veio os sons do tiro. Não demorou muito para mais tiros virem de dentro da mata. Muito provavelmente, meu avô diz, na direção do bicho. Assim que aquela criatura sumiu, meu avô disse que começou a ouvir barulho de voz, som de vozes vindo de dentro do manguezal. Quando ele olha, vê a claridade de alguns lampiões. Então ele e Manel, desesperados, descem da árvore e vai em direção àquelas vozes. Quando chegam lá, eles veem que são os capatazes do coronel, que logo perguntam o que aqueles meninos estavam fazendo ali àquela hora da noite. E então, sem ter como mentir, os meninos contam o que foram fazer ali. Os capatazes pegam os meninos e levam até a fazenda principal e botam eles cara a cara com o coronel João. Meu avô conta que assim que chegaram lá, o coronel já foi perguntando se eles tinham conseguido pegar o bicho. Porém, os capatazes disseram que não, que mesmo tendo atirado e acertado pelo grito que o bicho deu, o bicho conseguiu fugir mata dentro. E então o coronel virou para os garotos e disse que eles estavam fazendo ali. Meu avô novamente contou o que eles foram fazer e o coronel deu-lhe um esporro neles, dizendo que não queria mais ver eles ali, que já tinha falado para eles não estarem mais ali. E que o que eles estavam fazendo era roubo. Meu avô e Manel pediram muitas desculpas para o coronel e prometeram nunca mais entrar na fazenda dele e nem de ninguém, e nunca mais pegar uma folha sequer sem pedir permissão. O coronel então amansou a sua face e perguntou aos meninos se eles tinham visto o que era aquilo. Os meninos disseram que sim. Manel
se silenciou só de pensar na coisa. Mas meu avô disse: olha, aquilo era um lobisomem. O coronel então olhou para os capatazes e disse: eu quero que vocês façam uma varredura amanhã na cidade para saber se tem alguém com marca de tiro. Se tiver, pode trazer até mim que nós vamos dar cabo deles. Quanto aos meninos, pode levar para a mãe deles. E avisa tudo o que aconteceu aqui. Seguindo as ordens do coronel, os capatazes levaram os meninos até suas casas. Meu avô conta que ao chegar na casa dele, os capatazes contaram tudo o que tinha acontecido. E então meu avô entrou. A mãe dele pediu desculpas e prometeu que nada disso iria se repetir. Meu avô diz que levou a maior surra da vida dele, com um galho de árvore de goiaba. Mas meu avô diz que mereceu. Ele não devia ter feito o que fez e nem ter desobedecido sua mãe. Poderia ter acontecido algo pior com ele. Ele poderia estar morto. Quanto ao homem, meu avô disse que nunca mais ouviu falar naquele homem e nem viu ele pelas bandas. Provavelmente ou o homem morreu com aqueles tiros, ou foi capturado no dia seguinte pelos capatazes do coronel, ou simplesmente foi embora da cidade. Esse é o caso do meu avô Zé, um relato que ele me contava muito antes de falecer. Olá, boa noite. Me chamo Gabriel e esse fato aconteceu em 2015, quando eu era bombeiro florestal no Parque Nacional da Tijuca. Para quem não conhece o Parque Nacional da Tijuca, ele também é muito conhecido como Floresta da Tijuca. Fica no Rio de Janeiro e se estende por grande parte do estado. Sua entrada principal fica na Praça Afonso Viseu, localizada no alto da Boa Vista, que é rodeada de mata protegida. Em 2015, eu trabalhei no parque como bombeiro ambiental. Nossa função é fiscalizar todo o parque e proteger o mesmo contra caçadores e focos de incêndio. Caso algum desses focos saia do controle, temos que combater e impedir o seu avanço. Como era de costume todo ano, fomos fazer uma fiscalização numa parte bem distante do parque, que fica mais ou menos a 3 horas de caminhada floresta dentro e mais 3 horas de caminhada para retornarmos para a nossa base. Esse lugar é onde fazemos replantio. Sempre que íamos para lá, ficávamos mais ou menos de 2 a 3 semanas. Não é aberto ao público, nem para turistas, pois é bem perigoso e é localizado mata dentro. O nome do lugar onde vamos fazer esse replantio é Morro do Toné. Como aquele dia estava muito quente, decidimos sair por volta das 17 horas, pois a temperatura ia estar mais amena e a caminhada ia ser menos dura. A equipe de plantão naquele dia éramos Fernando, Rodrigo, Gleidson e eu. Durante a caminhada, por várias vezes, tive a sensação que estávamos sendo observados. Era uma sensação bem estranha. Cheguei a comentar com um amigo Fernando sobre aquilo que eu estava sentindo, sobre aqueles calafrios. Mas ele disse: deixa disso, cara. Deve ser coisa da sua cabeça. Eu respondi para ele enquanto continuávamos caminhando: tomara que seja mesmo. Conversávamos muito enquanto caminhávamos. E quando demos por conta, já havíamos chegado ao nosso destino. Demos uma olhada no relógio, que marcava 8h10. Estava quase escurecendo. Então, arriamos nosso acampamento, ajeitando nossas coisas, e buscamos logo fazer uma fogueira, porque ali fazia muito frio durante a noite.
posicionamos nossos sacos de dormir e nos deitamos bem próximo a uma grande árvore que tinha ali. Tinha também uma certa parede de bambus que dava uma proteção para nossas costas. Fernando, Rodrigo e Gleidson logo adormeceram. Eu custei um pouco mais a dormir, pois estava a pensar naquela sensação de mais cedo que me assolava, mas acabei adormecendo também. A noite foi bem tranquila, e no dia seguinte levantamos cedo, nos higienizamos e começamos a trabalhar vasculhando o local, atrás de possíveis focos de incêndio e armadilhas de caçadores. Estávamos armados apenas com facões, facas e foices. Nos dividimos em duas equipes, indo para um lado Rodrigo e o Gleidson e para o outro Fernando e eu. De repente, escutamos Gleidson e Rodrigo gritando: "Rápido, venham aqui!" Fernando e eu corremos o mais rápido que pudemos, pensando que tinha acontecido uma coisa muito séria. Pela intensidade dos gritos de Rodrigo e de Gleidson. Chegando no local, Rodrigo foi logo dizendo: olha isso! Aqui não tem animais deste tamanho", completou Gleidson. Fernando olhou bastante para todos os lados e logo disse: "Bom, vamos ficar juntos, não vamos mais nos separar. Vamos ficar sempre os 4 juntos." Eu olhei para eles e disse: "Vamos dar uma olhada mais para frente para ver mais ou menos em que direção vai essas pegadas. Dessa forma, podemos ter mais ou menos uma ideia por onde esse bicho está circulando." "Não sei se é uma boa ideia", retrucou Rodrigo. "Vamos voltar para o acampamento", disse Gleidson. Por fim, todos retornamos ao acampamento. Sabe, ficamos conversando sobre aquilo o dia inteiro, enquanto preparávamos algumas lanças de bambus, uma proteção para nos defender, caso aquela coisa que não fazíamos ideia do que era voltasse. Nós não queríamos ser pegos de surpresa. Entrelaçamos os bambus com cordas e os fincamos em 2 fileiras na diagonal, no entorno do acampamento, para nos dar uma proteção. Assim que caiu a noite, decidimos dormir em turnos. Cada um ficaria acordado por 2 horas. Eu fiquei no primeiro turno, de 10 até a meia-noite. Fernando pegou o turno seguinte, e assim nos revezamos por toda a noite. Tivemos uma noite bem tranquila, sem susto, nada fora do normal. E assim foi, seguindo bem a semana. Já estávamos na segunda semana, e faltavam apenas 2 dias para que nosso trabalho ali estivesse cumprido. O dia seguiu tranquilo, como os outros que já havia passado. A noite caiu e fomos dormir. Como o revezamento acabou virando rotina enquanto estávamos ali, seguimos com ele. Eu no primeiro turno, Fernando no segundo, Rodrigo no terceiro e Gleidson no último turno. Por volta das 4 da madrugada, Gleidson nos acordou, pois algo grande rodeava o acampamento, fazendo grunhidos altos, como se quisesse nos assustar. O caminhar daquilo e a respiração eram pesados e iam de um lado ao outro. O fogo alto da fogueira iluminava bem ao redor, mas não conseguimos ver o que era aquilo. Mas como tínhamos barreiras duplas de lanças de bambus, aquela coisa, seja lá o que fosse, porque não fazíamos ideia até aquele momento, teria um grande problema para passar. E se passasse toda a barreira de lanças, tínhamos os facões e as foices. Aquilo não teria vida fácil. Todos estávamos bem assustados, mas não arredamos o pé dali. Um protegia o lado cego do outro. Fernando e Rodrigo pegaram as únicas lanternas que tínhamos para usar, porém, para nosso azar, não funcionavam. As lâmpadas estavam queimadas e não tínhamos mais bateria nos celulares. Continuamos ali, mesmo com medo, nos protegendo
Aquela coisa parecia querer nos separar. Agia de uma forma estranha, porém bem inteligente, que não era natural de um animal selvagem. Dava gritos e urros na tentativa de nos desesperar, mas nos mantivemos firmes, mesmo com muito medo. Em alguns momentos, achei que íamos morrer. Quando começou a amanhecer, aquela coisa foi embora e parou de fazer os barulhos que fazia. Tudo ficou mais tranquilo. Nos olhamos assustados. E o medo era nítido em nossos olhares, mesmo após o dia clarear. Vamos embora daqui, disse Gleidson. Vamos sim, eu concordei. Fernando olhou e disse, ainda faltam mais 2 dias, e pode ser caçadores tentando nos assustar, para não acharmos suas armadilhas. Vamos manter mais um dia. Se voltar a acontecer, vamos embora. Pensem bem, se fosse animal mesmo, já teria nos atacado. Ainda mais se fosse do tamanho que aparentava ser. Lanças de bambus talvez não segurariam ele. Sim, pessoal, não podemos voltar de mãos vazias. Alguém está tentando nos assustar, disse Rodrigo, concordando com Fernando. Conversamos muito sobre aquilo, e mesmo bem assustados, resolvemos ficar ali, por mais uma noite. O dia se passou. Vasculhando em lugares que ainda não tínhamos lido, encontramos 3 armadilhas e a destruímos. Apagamos alguns focos de incêndio. Sabe, estávamos bem cansados, pois o dia foi intenso. Voltamos para o acampamento e já não podíamos ir embora, pois como tinha alguns focos de incêndio começando, teríamos que estender mais 1 ou 2 dias ali. Sabe, aquilo não saía da nossa cabeça. Passamos mais 2 dias naquele lugar, e por incrível que pareça, foi tudo tranquilo. Então realmente achamos que eram alguns caçadores tentando nos assustar. Era nosso último dia ali. Não tinha mais incêndio, fizemos um bom rescaldo também, não tinha mais armadilha. Estávamos com o sentimento de um bom trabalho feito. E decidimos que o último dia iríamos passar tranquilo, apenas descansando e conversando. Sabe, o dia foi passando e aquela sensação que estava sendo observada voltara bem mais forte. Desta vez, com ela também veio a sensação de perigo à medida que a noite foi caindo. Quando a noite caiu, pouco antes de escurecer completamente, eu olhei para o pessoal e disse, vou dormir em cima dessa árvore. Não vou ficar no chão hoje não. Que isso, cara? Sério? Perguntou Gleidson. Sim, estou com um pressentimento horrível. E algo está me dizendo que aqui em cima dessa árvore vamos estar seguros. Respondi. Vamos todos dormir aí em cima então. Quando alguém tem um mau pressentimento, precisamos respeitar, disse Rodrigo. Preparamos a fogueira, enchemos os sacos de dormir com folhas e subimos na árvore. Amarramos nossas redes lá em cima, uma próxima à outra, e nos acomodamos para dormir. Por volta da meia-noite, acordamos com um uivo aterrorizante. Parecia uma mistura de grito humano com um uivo meio rouco de algum tipo de animal. Sei que aquele uivo arrepiou todo o meu corpo e tenho certeza que foi a mesma sensação que meus companheiros sentiram. Estávamos nos olhando, quando Rodrigo fez um sinal de silêncio, e depois um outro sinal para que observássemos algo que vinha bem devagar pela lateral do acampamento. Todos olhamos aquele vulto negro que a luz da lua cheia revelava. Aquela coisa se aproximava cada vez mais em posição de ataque. De repente, pulou para dentro do acampamento, no meu saco de dormir, no lado em que eu deitava, e o estraçalhou. Vendo que não havia nada lá, foi e seguiu estraçalhando os outros 3 sacos de dormir, um a um. A criatura gritava de ódio por não ter nos achado. Eu mal podia acreditar naquilo que via. A fogueira iluminava
Aquela coisa que parecia ser uma mistura de cachorro com homem era real. Estávamos na presença de um ser mitológico, de uma criatura que eu só ouvia nos contos do meu avô. Aquilo era sim um lobisomem. Aquela criatura rodava com ódio de um lado para o outro do acampamento, quebrando tudo. Nenhuma das barreiras de lança foi capaz de segurá-la. Ela parava, ficava de pé, farejava o ar. Ela parecia ter mais ou menos 2 ou 3 metros de altura. Rodava, levantava, farejava. Assim ficou por um longo momento. Nós estávamos aterrorizados. Eu orava, mas orava muito para que o dia chegasse logo pedindo a proteção de Deus. Pois tinha medo que aquela coisa chegasse ali em cima, porque o pulo que ela deu através das lanças não seria difícil ela subir. Quando o dia estava próximo de raiar, a criatura foi embora. E eu não vimos mais, mas só descemos quando de fato o sol saiu. Pegamos nossos pertences, saímos dali o mais rápido que podíamos. No caminho, vimos um homem, todo sujo e sem roupa. Ele olhou para nós ao longe e disse: "Ah, então vocês estão aí. Conseguiram me enganar. Na próxima vez, vocês não vão ter tanta sorte assim." Logo depois que disse isso, correu mata dentro gritando e rindo. Fernando queria ir atrás do desgraçado para dar cabo dele, porque estava na cara que ele era o bicho que vimos. Ele era o homem que virava bicho. Mas conseguimos segurá-lo, pois provavelmente era isso que aquele cara queria, que fôssemos atrás dele e nos perdêssemos. Mas fomos embora. Sabe, até hoje não contamos a ninguém essa história, pois não adianta, ninguém acredita. E nós decidimos manter essa história apenas entre a gente. Eu jurei nunca mais voltar naquele lugar, porque para mim aquele lugar é amaldiçoado. Hoje eu já não trabalho mais no parque, trabalho em outro lugar, mas com função bem parecida. Fernando, Rodrigo e Gleidson ainda estão lá. Sempre que vão a qualquer lugar, mata dentro do parque, dormem em cima da árvore mais alta que eles encontram. Sempre conversamos muito sobre os acontecimentos e eu converso muito com eles, mas eles nunca mais viram esse monstro. Nem aquele homem, eles disseram. Olá, me chamo Jailson, tenho 50 anos e hoje venho contar um relato que o meu pai me contou. O que aconteceu com ele lá no interior de Goiás, pouco antes de eu nascer. Na época desse relato, a minha mãe estava grávida de mim. Sabe, eu ainda lembro até hoje como a minha casa. E como meu pai havia dito que ela não tinha mudado nada, mesmo depois de eu adolescente, eu posso dizer exatamente como ela era, mesmo antes de eu nascer. A nossa casa não era tão pequena, mas também não era grande. Era bem aconchegante. Meu pai sempre teve que ralar bastante para nos dar uma boa vida. Nunca nos faltou nada. Atrás da minha casa tinha um pequeno açude, um pouco distante desse açude tinha um pequeno curral, e ao lado desse curral, um pouquinho afastado, um galinheiro. Meu pai também plantava mandioca, que ele também vendia. Minha mãe sempre quis ter um cachorro, porque tinha espaço para se ter um cachorro. E graças a Deus, nunca passamos necessidade. Nem antes de eu nascer, minha mãe e meu pai sempre disse isso. Meu pai sempre foi muito batalhador, mas meu pai disse que não precisava, porque ele já tinha a espingarda dele e que nada ia acontecer. Tinha um relato que um senhor que morava numa casa mais afastada, que ficava mais ou menos a 2 quilômetros da casa de onde a gente morava, virava bicho em dia de lua cheia.
Meu pai me contou que aquele dia foi como um dia normal. Ele levantou cedo, tomou seu café, cuidou dos animais, colheu algumas mandiocas, pegou alguns ovos e botou na carroça para poder levar para a cidade para vender. Ao se despedir da minha mãe novamente voltou a falar do cachorro, para que ele tentasse arrumar algum cachorro para deixar ali para proteger a casa quando ele não tivesse. Mas meu pai, né, bem cabeça dura, virou para minha mãe e disse: "Ah, mulher, para de bobeira, não vai acontecer nada, afinal de contas você também sabe atirar. A espingarda tá lá, onde você sabe exatamente o local." Minha mãe se despediu e meu pai partiu rumo à cidade. Chegando no vilarejo, o meu pai notou que estava um clima meio estranho, mas não deu muita bola, porque sabe como é que é, né? Povo de lugar pequeno, todo mundo se conhece, fazem fofoca por tudo. Indo direto para a mercearia do senhor Antônio, que acabou ficando com tudo que estava na carroça, ao descarregar, o filho do senhor Antônio Artuzinho virou para o meu pai e falou: "Você não ficou sabendo do que aconteceu, não?" Meu pai olhou estranho para ele e disse: "Não. O que que houve?" "Rapaz, mas você não sabe mesmo o que aconteceu?" "Não. Você sabe que eu não ligo muito para esses negócios de fofoca que o povo fica fazendo? Eu tenho muito trabalho para fazer, eu sou lá homem de ficar prestando atenção em fofoca." "Não é fofoca não, velho. Aconteceu até próximo da sua casa. Então conte logo, menino. O que que houve?" "Ah, velho, eu não vou mais contar não. Você disse que não gosta de fofoca." Meu pai olhou para ele sério e deu logo uma tapa na cabeça. Logo em seguida chegou o seu Antônio. Vai, Arthurzinho." Logo que o Arthurzinho saiu, o seu Antônio prosseguiu com a prosa. "Sabe a dona Maria, velho?" Meu pai olhou e disse: "Sim. Ela chegou hoje cedo aqui gritando, dizendo que o demônio a visitou. Matou 2 vacas dela, deixou apenas uma e destroçou o galinheiro. Ela disse que só se salvou porque no seu quarto tinha um alçapão embaixo do tapete, onde ela, assim que viu aquele demônio, ela sabia que as portas dela não iam aguentar nem a janela. Então ela correu, puxou o alçapão, entrou para debaixo e trancou por dentro. Foi isso que salvou ela. Ela falou que o cheiro de podre era muito forte. Não demorou muito para aquele demônio entrar na casa dela. Quebrou tudo. Teve homens que foram lá ver. E realmente, tudo que ela contou bateu." "Pois então, o que que a dona Maria disse que entrou na casa dela, rapaz?" "Um lobisomem, velho. Um lobisomem." "Deixa disso, homem. Lá vem a história de falar que seu Raimundinho virou bicho de novo. Mas realmente eu tenho que confessar que essa história tá bem estranha. Muito estranha de verdade." "Bom, seu Antônio, mas obrigado pela prosa. Já tá na minha hora de ir embora." Seu Antônio se despediu do meu pai. Meu pai deu um oi e um tchau pro Artuzinho, montou na sua carroça e pegou a estrada rumo à sua casa. Mas aquilo não saía da cabeça do meu pai. Algo bem estranho. Será mesmo? Então meu pai decidiu mudar o seu caminho e pegou rumo em direção ao sítio da Dona Maria. Quando ia se aproximando, meu pai viu logo 2 homens trabalhando na cerca. E a Dona Maria estava bem no alpendre da casa, que foi logo cumprimentando meu pai quando chegou. Meu pai parou a carroça e adentrou as terras da Dona Maria, que logo o convidou para se sentar e tomar um café. Meu pai adentrou a casa, mas porém antes de entrar ele percebeu que tinha algumas marcas estranhas na parede do lado de fora, muita coisa derrubada e quebrada do lado de dentro e marcas estranhas também na parede. Então meu pai foi em direção junto com a Dona Maria para a cozinha. Enquanto ela passou o café, meu pai foi proseando. Ele estava louco para perguntar, mas estava dando um tempo. Até que não teve como ele não perguntar. Então ele foi direto ao assunto. "Dona Maria." Ela: "Oi, meu filho. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que foi que aconteceu? Porque a senhora sabe como é que é esse povo lá do vilarejo. Você fala uma coisa, daqui a pouco tá uma coisa que já não é mais o que foi dito e tá muito além do que foi falado." "Ah, eu sei como é que é, meu filho. Mas o que que eles disseram?" "Bom, eles disseram que a senhora chegou desesperada hoje cedo no vilarejo, pedindo por ajuda, dizendo que um bicho, um monstro, um demônio entrou na casa da senhora e quebrou tudo. Realmente, eu tô vendo que a casa da senhora está bem bagunçada e com marcas muito estranhas na parede. E isso me encucou bastante." Ela: "É, meu filho. Eles disseram a verdade e não aumentaram nadinha do que foi dito." Meu pai olhou para ela com o olhar bem arregalado. "Mas o que aconteceu, Dona Maria? Me conta. Como foi essa história?"
Meu filho, senta, se acomoda direitinho que eu vou te contar o que aconteceu. Meu pai disse que assim relatou a Dona Maria. Dona Maria disse para meu pai que estava fazendo as coisas na sua fazenda, cuidando das galinhas, ordenhou as vacas para tirar leite. Uma sensação estranha foi tomando todo o seu corpo, um tipo de arrepio. Ela olhou para a mata, mas não entendia por que aquela sensação vinha direto dali. Parecia que tinha alguém observando ela. Ela disse que manteve a sua rotina, ignorando aquela sensação. Entrou para dentro da sua casa e o dia foi se passando, até que a noite caiu. E disse que estava fazendo as coisas em casa quando de repente bateu um arrepio nela muito grande. E ela sentiu um cheiro muito forte, podre, ela não sabia explicar. Um pelo um pouco meio que molhado, com sujeira. Era muito ruim. Chegava a ser nauseante o cheiro. Meio que por instinto, ela foi até o alçapão e deixou-o erguido. Apagou todos os lampiões e ficou observando das frestas da janela. Ela disse que viu um vulto muito grande passar, e logo após o vulto passar, ela escutou o barulho das suas vacas desesperada e os animais mais inquietos ainda. Mas ela se manteve ali, mesmo com medo. E quando ela ouviu os gritos das vacas, parecia realmente estar saindo do controle, ela decidiu abrir um pouquinho mais a janela e olhar. Ela falou que quando se deparou com aquele vulto negro, que parecia estar de pé, por cima da vaca, destroçando ela com as garras e com a boca. Ela não acreditou no que viu. Ela falou que se tremeu e por pouco não gritou. Então, correu para dentro do alçapão e fechou o alçapão, trancou por dentro e ficou ali. Ela falou que não demorou muito, começou a escutar aquela criatura rodeando sua casa. Parecia que estava arrastando suas unhas nas paredes, pelo lado de fora, e batia com força nas paredes. Ela orava o tempo todo, até que num susto muito grande ela escutou um barulho, e logo o animal estava dentro de casa. Dona Maria disse que quando percebeu que o animal estava dentro de fato da casa, o desespero bateu nela tão forte que ela se urinou, mas se manteve ali, de olhos fechados e orando. Ela disse que o barulho por cima do piso dava sinal de onde o animal ia e para onde ele estava indo. Até que o momento que ele entrou dentro do quarto e parou, bem em cima do alçapão. Ela falou que naquele momento ela viu toda a sua vida passar diante de si, porque ela não imaginou que o animal não a encontraria ali. Ela não conseguia imaginar outro fato, além do fato de que o animal a encontraria ali dentro daquele alçapão. Mas como um milagre, um fio de milagre, que ela disse que com certeza foi Deus, o animal não a encontrou. Arrastava suas garras nas paredes de dentro da casa, até que foi embora. Mas ela disse que só saiu dali quando de fato o silêncio tomou conta durante muito tempo. Porém, quando ela abriu o alçapão, ela viu que já era dia e saiu desesperada. Meu pai contou que não viu uma gota de mentira nos olhos de Dona Maria e percebeu que aquilo de fato aconteceu. Meu pai continuou conversando com ela e então meu pai pediu para que Dona Maria levasse ele até os animais que foram destroçados. Dona Maria disse que boa parte já limpou, mas levou ele até lá. Realmente tinha sangue para todo lado, meu pai falou. O galinheiro destruído. Ainda tinha pedaços da vaca no chão. Aquilo de fato mexeu muito com ele e o deixou muito pensativo. E então ele perguntou para Dona Maria: Dona Maria, me responde uma coisa. Dona Maria olhou para ele e disse: Fala, meu filho. A senhora tem algum suspeito? A senhora acha que alguém aqui pode ter virado esse monstro? Ela olhou para ele e disse: Meu filho, eu não faço nem ideia de quem seja e nem do porquê esse bicho veio até mim. Eu acho que a sede dele de matar é tão grande que ele não escolhe em quem ele vai. Ele apenas vai e mata. Meu pai acenou com a cabeça a Dona Maria, se despediu e foi embora para sua casa. Pouco antes de meu pai deixar a casa de Dona Maria para retornar para casa, Dona Maria o chamou e falou com ele: Filho, sua esposa está grávida, não está? Sim, respondeu meu pai.
evita ao máximo de deixar sua esposa sozinha, em casa. Sabe, essas coisas gostam de recém-nascido e mulheres grávidas. Meu pai olhou para Dona Maria e disse: recém-nascido sem batismo, a senhora quer dizer? Dona Maria o interrompeu e disse: sabe, ao contrário que todos pensam, bebês e crianças não precisam ser batizados até que completem 11 anos de idade. Meu pai a olhou e respondeu: mas sempre dizem que bebês devem ser batizados. Dona Maria balançou negativamente com a cabeça e respondeu a ele: não, meu filho. Bebês não têm pecados, são puros. O batismo nos faz nascer de novo. É como se voltássemos a ser crianças, livres de pecado. Porém, não devemos mais pecar. E caso venhamos a cair nessa tentação, devemos pedir desculpa de imediato para Deus e não retornar a pecar. Bebês devem ser apresentados a Deus, não batizados. Meu pai olhou para Dona Maria, assinalando de forma positiva. E então Dona Maria voltou a dizer: filho, não deixe sua esposa sozinha à noite. Esses monstros têm sede de sangue. E se for lobisomem de pacto, é pior ainda. Meu pai olhou para ela de forma meio estranha e assustada e perguntou: como assim? Dona Maria olhou e disse: esses lobisomens de pacto têm total consciência dos seus atos e são muito inteligentes. Eles não perdem a consciência humana. Porém, seu instinto assassino vem para fora. Pela primeira vez, meu pai me disse que estava começando a acreditar nesses seres sobrenaturais. Não que eu acredite nisso, mas como sei que um bicho desses está por perto? Perguntou meu pai a Dona Maria. Normalmente, meu filho, quando um desses seres estão por perto, eles vêm primeiro na forma humana, observam de longe e escondidos. Dificilmente você saberá que ele está ali. Um cão é o melhor sentinela para esse tipo de situação. Presta atenção em seus animais. Eles sempre dão um sinal de perigo quando agem de forma estranha, disse Dona Maria. Meu pai agradeceu a Dona Maria seus conselhos e retornou para casa. Aquilo não saía da cabeça dele. Era algo que martelava, que por mais que ele queria não acreditar, ele realmente estava acreditando. Ao retornar para casa, meu pai foi recebido por minha mãe, que saiu ao escutar o barulho da carroça. Meu pai sentou no alpendre e ficou ali por alguns minutos. Minha mãe perguntou se a venda tinha sido boa e por que ele estava daquele jeito. Meu pai olhou para ela e disse: mulher, senta que eu vou te contar exatamente o que aconteceu hoje. Minha mãe se sentou meio apreensiva e meu pai contou tudo para ela, tudo que tinha acontecido na cidade, da ida dele até a casa da Dona Maria e de tudo que Dona Maria havia dito para ele. E então meu pai disse à minha mãe que ia providenciar um cão, o que deixou minha mãe muito feliz. Meu pai se levantou, após a prosa com minha mãe, e foi para os fundos da casa, terminar a construção do chiqueiro, já que Chico do Porco iria trazer os porcos que ele comprou no dia seguinte. Meu pai disse que ficou ali a tarde toda, até que a noite caiu e meu pai entrou. Se higienizou, jantou e ficou no alpendre, tomando um café. Meu pai disse que a lua estava tão grande e brilhante que poucas vezes ele viu uma lua tão bonita assim na vida dele. Quando deu por volta das 9 horas, meu pai entrou, fechou toda a casa e foi se deitar. Mas aquela noite ele fez algo que nunca havia feito na vida dele. Ele dobrou o joelho na beira da cama. Quando minha mãe viu aquilo, sorriu e o acompanhou dobrando o joelho junto. Ambos oraram e foram se deitar. Meu pai disse que passou uma noite tão boa, tão livre de pensamentos ruins, que foi acho que a melhor noite da vida dele. Meu pai se levantou bem cedo. Minha mãe já estava de pé passando café. Meu pai sentou na cozinha, tomou o seu café e voltou para a construção do chiqueiro para terminar de ajeitar os últimos detalhes. Quando notou uma movimentação na entrada de casa. Não demorou muito, minha mãe veio correndo chamar ele e dizer que Márcio, seu amigo de infância, estava querendo falar com ele antes de partir. Meu pai olhou para minha mãe e disse: partir? Como assim? Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, ele já saiu em disparada
até a entrada de casa. Chegando lá, viu a carroça de seu amigo parada na entrada de casa, com a sua família em cima. Meu pai convidou seu amigo para entrar e disse que estava de partida e só queria se despedir dele antes de ir. Meu pai insistiu, até ele aceitar. Assim que Márcio entrou em casa, minha mãe chamou sua amiga para ir até a cozinha que foi. Quando as mulheres saíram para conversar na cozinha, meu pai perguntou o motivo do porquê seu amigo estava indo embora, já que sempre declarou amor ao lugar onde mora e que nunca ia sair dessas terras. Márcio olhou para meu pai e disse: Arnaldo, eu já não vou mais ficar nessas terras amaldiçoadas. Amaldiçoadas? Como assim, meu amigo? O que você quer dizer com isso? Márcio baixou a cabeça antes de falar com meu pai, que parou por um instante e perguntou ao seu amigo: Márcio, você não está indo embora por causa do que aconteceu no sítio de Dona Maria, está? Márcio olhou para meu pai e disse: Você acha mesmo que eu iria embora apenas por causa de história? Até parece que não me conhece, meu amigo. Sabe bem que eu sempre acreditei apenas nas coisas que via. Eu sempre acreditava nas coisas que via. O que você quer dizer com acreditava nas coisas que via? Perguntou meu pai. Márcio olhou para ele e seguiu. Sei que você é tão cético quanto eu era, e que, assim como eu, só acreditava vendo. Mas depois dessa noite, eu mudei totalmente meu ponto de vista. Meu pai continuava olhando atentamente para seu amigo, que seguia dizendo: Essa noite, o demônio peludo me visitou, e foi a pior noite da minha vida. Você não quer dizer que, antes que meu pai pudesse continuar, ou Márcio pudesse responder, sim, exatamente o que você está pensando. Era a voz de Fernanda, esposa de Márcio, que falou ao se sentar do lado de seu marido. Minha mãe se sentou na outra cadeira, quando seguiu ouvindo o relato deles. O mesmo lobisomem que atacou Dona Maria nos atacou essa noite, seguiu dizendo Fernanda. Você tem certeza disso? Perguntou minha mãe, a sua amiga. Sim, respondeu ela. Olha, meu amigo, como você sabe, assim como a sua esposa está grávida, a minha esposa também está. E eu tenho a forte sensação que o que aquele bicho queria era pegar a minha esposa. Ele sempre rodeava a casa pelo lado que minha esposa estava. Aquele demônio peludo nem ligou para os animais lá fora. E como você conseguiu se livrar desse bicho? Perguntou meu pai. A minha sorte foi que os homens da fazenda vizinha ouviram quando eu atirei naquele demônio e chegaram a cavalo. Foi quando o monstro fugiu. Se não fossem eles, tenho certeza que não estaríamos aqui hoje. Você estaria recebendo a notícia que seu amigo e sua família foram estraçalhados por um animal selvagem. Porque eu não sei se a minha espingarda seria o suficiente para afastar aquele demônio. O terror estava estampado nos olhos de seu amigo e sua esposa contando aquele relato. Você realmente vai embora? Perguntou meu pai a seu amigo. Sim, e nada nesse mundo vai fazer eu mudar de ideia. Por que não fica aqui essa noite e pensa antes de partir? Disse minha mãe para Márcio, que agradeceu, porém não aceitou. Deixou o endereço do sítio de seu sogro e disse que já estava decidido em ir embora. E já tinha até comunicado ao seu sogro da sua partida para lá. Sabe, Márcio agradeceu ao meu pai por tantos anos de amizade. Meu pai disse que partiu o coração quando viu seu amigo ir. E assim que ele partiu, desabou em choro. Meu pai conta que o mundo dele caiu, porque Márcio era como um irmão para ele. Conviveram toda a infância juntos e ver seu amigo partir, principalmente daquela forma, doeu muito. Meu pai não teve ânimo mais para nada aquele dia. Aliás, segundo ele, foi um dia para ser esquecido. A noite chegou e meu pai disse que custou muito a dormir. Foi dormir lá para as altas madrugadas.
até que pegou no sono. O dia amanheceu e meu pai nem levantou cedo, continuou na cama. Eu estava tão cansado com tudo aquilo que estava acontecendo que ele preferiu se manter deitado e descansar mais um pouco. Até por falta de ânimo também, por tudo que tinha acontecido. Era por volta das 10 horas da manhã, quando minha mãe veio chamar meu pai, que se levantou e novamente foi até a porta. Quando viram meu pai e minha mãe na entrada de casa, as duas famílias que estavam indo embora disseram para minha mãe e meu pai o seguinte: não fiquem nessas terras. O diabo escolheu essas terras para morar. Logo em seguida sumiram na estrada. Minha mãe relatou que sentiu muito medo ao ver o que estava acontecendo. Meu pai foi para o quarto, se arrumou e passou como um raio pela porta de casa. Vai para onde, homem? Perguntou minha mãe. Não me demoro. Vou ao vilarejo vender algumas coisas e já retorno. Meu pai não sabia por quê, mas algo dizia para ele ir até o vilarejo aquela manhã. Ao chegar no vilarejo, foi direto para a mercearia do Antônio. Chegando lá, viu um homem, bem vestido, conversando com o Antônio e seu filho Artuzinho. Passou alguns instantes e o homem se foi. Antônio veio até meu pai. O homem parecia ter dinheiro, botas de couro, cavalo muito bem cuidado, roupas caras. Quem é esse aí que nunca vi por aqui? Perguntou meu pai a Antônio. Esse aí é o filho do fazendeiro que está comprando as terras daqui, desse povo que está indo embora. E o que ele queria com você? Perguntou meu pai a Antônio. Bom, ele estava negociando comigo mantimentos para a fazenda dele e pediu para eu fornecer comida aos homens que vão trabalhar na fazenda com ele. Ué, mas ele comprou as terras do velho Cícero também? Perguntou meu pai. Sim, ele comprou a fazenda do velho Cícero e está comprando as terras que o povo está vendendo e saindo por conta dessa besta que está atacando todo mundo. Por alguns instantes, meu pai ficou muito pensativo. Recebeu o dinheiro dos produtos que levou, agradeceu ao Antônio e se foi. Assim que chegou em casa, viu o cavalo daquele homem dentro de suas terras. Meu pai entrou pela porteira, parou a carroça e quando chegou na porta de casa, viu o homem lá parado, sentado, em uma cadeira. Bom dia, meu amigo, disse o rapaz sentado que se levantou. Dia, respondeu meu pai. O senhor deve estar se perguntando o que um desconhecido faz em sua casa, continuou o homem. Sim, eu nunca vi você por essas bandas. O que te traz aqui? Respondeu meu pai. Minha mãe veio com um café, colocou na mesa e saiu para a cozinha de volta. Vi você no armazém do Antônio agora há pouco, disse meu pai. O homem olhou para meu pai com um sorriso e disse: Bom, deixe-me apresentar. Meu nome é Fernando e acredito que o dono do armazém deve ter contado que estou comprando terras por toda a região. Sim, estou sabendo. Porém, já adianto que meu sítio não está à venda, afirmou meu pai. Bom, eu tenho uma oferta a fazer ao senhor. Pago até 10 vezes o valor que o sítio está avaliado. Nesse momento, minha mãe deixou cair um prato na cozinha e veio até a sala para ver mais sobre a conversa. Fernando pegou uma folha pequena e entregou na mão do meu pai e minha mãe, que disseram que realmente era muito dinheiro. Para se ter uma ideia, se põe em cifras de hoje, o que o homem ofereceu na época era em torno de 7 milhões de reais. O sítio do meu pai era muito bem posicionado. Tinha uma mata atrás e um lago próprio. Isso tornava seu valor bem elevado. Realmente é muito dinheiro, mas me recuso a vender meu sítio, respondeu meu pai. Olha, não precisa responder agora. Lhe darei 2 dias. E aí o senhor me dá a resposta, retrucou Fernando. Meu pai imediatamente disse não, que não precisava pensar e que era a sua primeira e última palavra. O homem sorriu e disse a meu pai, em um tom que, segundo meu pai, soou como ameaça. Bom,
Olha, segundo estão falando, há um monstro atacando as criações e as pessoas por aqui. Fernando parou por um instante, olhou para a barriga de minha mãe e voltou a falar. Sua esposa está grávida. Imagina se essa criatura resolve lhe a visitar. Será que o senhor dá conta dela? A espinha de meu pai gelou e minha mãe abraçou na hora o braço do meu pai. Olha, se essa criatura existe e resolver dar as caras por aqui, vai levar chumbo no corpo, respondeu meu pai, que continuou a dizer. Agora saia de minhas terras e não volte mais aqui. Fernando olhou para meu pai e sorriu. E seguiu dizendo, pode deixar que não volto mais aqui. Você vai vir até mim e vai implorar para eu comprar seu sítio. Isso é, se der tempo. Meu pai sentiu medo gigantesco e um tremor tomou seu corpo. Embora ele quisesse partir para cima do cara, ele não conseguia, estava paralisado. Passar bem, disse Fernando, ao se retirar. Meu pai só desparalisou quando aquele homem foi embora. Algo dizia meu pai para sair dali e não ficar naquele sítio, pelo menos não aquela noite. Mas meu pai sempre foi teimoso e muito linha dura. Minha mãe chorava pedindo para meu pai aceitar a venda e ir embora. Meu pai novamente pediu para minha mãe voltar a fazer suas coisas, disse que iria no vilarejo novamente e já voltava. Meu pai saiu e não demorou a retornar. Minha mãe me contou que ele voltou com uma bolsa naquela época. Quando ele abriu a bolsa, tinha um revólver e algumas munições. Para que isso, homem? Perguntou minha mãe bem nervosa. Olha, confie em mim. Não sei se essa criatura realmente existe. Porém, se for real, quero estar preparado. Só confie em mim, está bem? Minha mãe assentiu com a cabeça de forma positiva e perguntou a meu pai: Você comprou essa arma? Comprei, para nos dar proteção. A noite chegou e meu pai trancou todas as portas e janelas reforçadas da casa. Dobrou seus joelhos junto com minha mãe na beira da cama e, de mãos dadas, oraram juntos. Após o término da oração, se deitaram. Meu pai deixou a espingarda e o revólver carregado próximo a ele. Meu pai disse que aquela noite começou a escutar barulhos no quintal. Algo estava andando com um caminhar pesado em torno da casa. Parecia estar querendo amedrontar e não de fato entrar na casa. Meu pai conta que levantou bem devagar, pegou o revólver e pediu para que minha mãe ficasse na cama orando. E assim minha mãe fez. De repente, uma pancada na entrada da casa. A criatura parecia estar se jogando contra a porta. Mais uma e outra pancada. A criatura rosnava e dessa vez se jogou contra a janela do quarto de meu pai e minha mãe, que começou a chorar pedindo pelo amor de Deus para que meu pai a protegesse, pedindo para que Deus intervisse naquela situação. A criatura seguia dando pancadas na janela, mas a janela era muito reforçada e ela não ia quebrar. Meu pai sabia disso, então gritou de dentro: Se continuar fazendo isso, vai levar chumbo. Eu tô armado e eu não vou ter medo de atirar. Se é lobisomem, se é demônio, se é gente, eu não quero saber. Eu vou atirar. E a criatura deu um uivo, que meu pai, segundo ele, soltou a arma na mesma hora. E então minha mãe disse: Homem, por favor, não vou mais ficar aqui. Vamos vender esse lugar e vamos embora. Por incrível que pareça, quando a minha mãe falou isso, tudo se silenciou. E meu pai disse que ouviu o que parecia ser o bicho indo embora. E nada mais aconteceu aquela noite. Meu pai disse que ficou o restante daquela noite acordado, para que minha mãe pudesse dormir sossegada. Não demorou muito até minha mãe adormecer. No dia seguinte, minha mãe não queria mais ficar ali. Tinha marcas de arranhões por toda a casa pelo lado de fora. Os reforços nas portas e janelas que meu pai tinha feito bem antes disso acontecer deram certo.
e segurar a criatura lá fora. Meu pai disse para minha mãe que não venderia o sítio e que levaria ela para seus pais, e ela ficaria lá até toda essa situação se resolver. Então ele voltaria e buscaria ela para trazer de volta para casa. Como minha mãe estava grávida de mim, ele não arriscaria ela perder o bebê por causa de sustos e medos. Meu pai assim o fez. Subiu na carroça e levou minha mãe até seus pais. Chegando lá, contou toda a história para seu sogro, que decidiu voltar com ele para ajudar a dar cabo dessa criatura. Assim que retornou com seu sogro, meu pai lembrou de seu Raimundinho, que era um exímio caçador. E o povo sempre falava que ele virava bicho, embora meu pai não acreditasse que ele virava bicho por todas as coisas que estavam acontecendo. Caso ele virasse bicho, ele teria atacado alguém alguma vez. E isso nunca aconteceu por aqui. Sempre foi só conversa, só papo, só assunto. Então meu pai achou que pela experiência de mata, de mateiro de seu Raimundinho, ele poderia ajudar. Quem sabe ele não já tinha topado com uma dessas criaturas no meio da mata. Afinal, ele vive também muito afastado. Será que essa criatura já o atacou alguma vez? Será que ele se conseguiu defender? Meu pai queria ir até ele e descobrir, tirar essa prova real e pedir a sua ajuda. Meu sogro, vou ver uma pessoa que pode nos ajudar e já volto. Não demoro, disse meu pai para meu avô. Meu pai ajeitou seu cavalo e foi em direção às terras de seu Raimundinho. Assim que chegou, já foi logo chamando o velho. Não sei porquê, mas alguma coisa me dizia que você viria aqui, disse o velho da porta de sua casa ao ver meu pai se aproximar. Meu pai não fez rodeio e já foi logo ao assunto. Olha, seu Raimundinho, está acontecendo coisas que eu nunca pensei que fossem reais. Existe muito mistério nesse mundo, disse o velho Raimundo, interrompendo meu pai. Você veio aqui para me fazer perguntas desse tal lobisomem que anda atacando por aqui? Sim, disse meu pai. Olha, quando eu vi esse filho da mãe por aqui, eu tentei caçar ele, mas tem algumas noites atrás. Mas ele é muito esperto e parece que tem consciência, pelo menos boa parte do tempo, disse Raimundo. Meu pai olhou para o velho e disse, seu Raimundo, eu não tenho 100% de certeza, mas acho que é esse fazendeiro recém-chegado que está comprando a terra de todo mundo por aqui. Mas como eu vou pegar ele? Se ele de dia não anda só, sempre tem um peão com ele. Raimundo olhou para meu pai e respondeu, bom, quando não se pode pegar ele, em forma humana, tem que ser mais esperto que ele transformado. Meu pai disse que quase que se ajoelhou implorando para seu Raimundo ajudar, que disse que ajudaria meu pai a pegar aquele demônio. Seu Raimundo não voltou com meu pai, mas disse que ao cair da noite estaria lá para ajudar a matar aquela criatura. Meu pai agradeceu ao seu Raimundo e retornou para casa. Assim que chegou, meu pai deu de cara com o fazendeiro Fernando, saindo de sua casa. E como ele estava com 2 capatazes, meu pai só se limitou a expulsá-lo de lá, que prometeu retornar, porém dessa vez não seria bom para meu pai. Meu avô ficou assustado com a situação e perguntou ao meu pai quem era o cara. Meu pai contou a história para meu avô e disse que eles deveriam se preparar para não ser pegos desprevenidos. Meu pai e meu avô estavam ajeitando as árvores, até que seu Raimundinho chegou. Assim que seu Raimundinho chegou, sentou na mesa e começaram a discutir algumas coisas de como pegaria o bicho. Então seu Raimundinho deu a ideia dos pregos, de colocar em tábuas, posicionadas em lugares específicos por onde a criatura poderia passar, pisar e se ferir, ou até, caso entrasse, caísse por cima desses pregos e se machucasse, dando tempo para que eles pudessem reagir. Meu pai e meu avô adoraram a ideia, então foram até o vilarejo comprar os pregos e retornaram. Junto com seu Raimundinho, eles colocaram esses pregos em tábuas grandes, posicionadas na parte de fora da casa, na entrada por debaixo da grama, e as outras 2 tábuas eles iam posicionar na entrada da frente e na entrada de trás, nas portas. Caso a criatura quebrasse a porta, cairia em cima da tábua de prego e, assim como o seu Raimundinho estava prevendo,
Daria tempo deles alvejar a criatura com tiros e se prepararem uma grande reação. Assim que a noite caiu, as tábuas já estavam posicionadas. Uma na parte de fora escondida na entrada por debaixo das gramas e as outras duas posicionadas na porta da frente, na porta de trás. As janelas não iriam quebrar. Meu pai tinha diminuído apenas o reforço das portas da frente e de trás. E eles estariam esperando aquela criatura quebrar. Quando foi por volta das 10 horas da noite, os animais lá fora se silenciaram, assim como tudo ficou quieto, e um cheiro ruim tomou lugar. Ele chegou, disse seu Raimundinho. Todos ficaram juntos na sala, ouvindo o rosnado do bicho lá fora. Ele ia de um lado para o outro com o seu caminhar pesado. Soltou um uivo na tentativa de amedrontar meu pai, meu avô e seu Raimundinho. Ele está tentando nos pôr medo, disse meu avô. Meu pai, com muita raiva, gritou de dentro da casa. Seu demônio, eu não vou vender meu sítio para você. Eu vou matar você. No mesmo instante, um rosnado amedrontador ecoou de fora para dentro, colocando medo em todo mundo. Logo em seguida, uma pancada atrás da outra nas janelas, depois pela porta dos fundos, até que o bicho chega na porta da frente, e começou a se jogar contra ela. Meu pai queria era meter bala em cima da criatura, mas seu Raimundinho pediu para ele esperar, até que a criatura estivesse dentro de casa. O bicho se jogou mais 4 vezes, e na quinta quebrou a porta. Assim que entrou, caiu em cima de todos aqueles pregos grandes e começou a berrar de dor. Meu pai ficou paralisado. Ele estava diante de um lobisomem, coisa que ele só achava ser lenda. Agora tira. O lobisomem se levantou e tentou correr, com aquela placa enorme presa nele, que o atrapalhou um pouco, e ele acabou indo na direção da outra placa que estava no gramado. Ao passar por ela, deu um berro de dor. Ele caiu exatamente onde todo mundo queria. Ele furou as suas patas e aquele berro desparalisou meu pai, que saiu atirando na criatura. Meu avô e seu Raimundo também atiraram. Porém o bicho, mesmo com tantos tiros e ferimentos, conseguiu correr para dentro da mata e sumiu na escuridão. Vamos atrás dele, disse meu pai. Olha, se aquele bicho sobreviveu a essa quantidade de bala e de ferimento, ele pode ter certeza que é imortal, disse seu Raimundinho. Meu pai conta que ficou de alerta toda aquela noite, mas o lobisomem não voltou. No dia seguinte, eles sumiram com as armas e ficaram esperando para ver se o lobisomem era o tal fazendeiro de verdade. Os dias se passaram e nada daquele fazendeiro voltar. Porém, acabaram encontrando ele morto em um matagal, a alguns quilômetros dali. Como acharam o corpo bem longe, a investigação nem chegou até eles. Minha mãe retornou ao sítio, meu avô e minha avó venderam a casa deles e foram morar com meu pai e minha mãe. Tudo, enfim, voltou ao normal. Alguns meses depois eu nasci. Meu avô não é mais vivo, nem minha avó. Eu também não tive a oportunidade de conhecer seu Raimundinho. Meu pai e minha mãe ainda moram no mesmo lugar, no mesmo sítio, até hoje. E eu sempre vou visitá-los quando estou de férias. Levo meus filhos para ver os seus avós. Olha, não duvidem do sobrenatural, porque ele existe e pode estar bem mais próximo do que você está pensando. Boa noite.